Tenho 10 minutos, o assunto é muito envolvente, muitas questões, né, dúvidas na nossa mente. Nós temos que seguir o que a ciência nos fala, né, e que a espiritualidade superior também nos manda. E a gente pegou, em 10 minutos, vai dar para falar muito pouca coisa, mas alguma coisa da espiritualidade séria tem já passado sobre a questão da doação de órgãos. É claro que na literatura espírita a gente vê muita coisa aparecendo hoje, mas a gente não sabe da seriedade. Muita gente, assim, espíritos até, confundindo a questão de morte cerebral coma vegetativo com morte encefálica. Então a gente não trouxe essas informações. Então são informações talvez um pouco antigas, vamos dizer assim, mas válidas, eu acho, no nosso entendimento. Sobre a doação de órgãos, nós vamos lá em Chico Xavier, tá? Numa entrevista à TV Tupi, em agosto de 68, olha só, na mesma época praticamente em que a comissão de Harvard, né, ela lançou os critérios de morte encefálica. Essa entrevista, a fonte é a Revista Espírita Allan Kardec, ano 10, número 38. Qual a explicação dos amigos espirituais sobre a causa da morte de João Boiadeiro, o primeiro doente que recebeu transplante de coração no Brasil? João Boiadeiro foi operado pelo Dr. Zerbini em maio de 68. Foi o primeiro transplante de coração no Brasil. A esse respeito, ouvi particularmente dois amigos desencarnados, o Dr. Bezerra de Menezes e o nosso André Luiz, que é hoje o nosso espírito que está sendo estudado aqui neste congresso, né? Então, ele ouviu esses dois espíritos e falou, André Luiz, que foi médico muito distinto no Rio de Janeiro. Os dois guardam a mesma opinião geral, informando que o problema é de rejeição, quer dizer, o problema da morte do João Boiadeiro foi rejeição. Portanto, um ponto coincidente com aquele assinalado por todos os grandes mestres, como Zerbini. Pode levantar um pouquinho a transparência, por favor? Outra pergunta. Os mesmos amigos espirituais apresentam alguma ideia para segurança e êxito na operação dessa natureza? Eles nos disseram que, por enquanto, é impossível que a ciência determine a causa dessas dificuldades. Não vamos dizer fracassos, porque a causa de tudo isso remonta ao corpo espiritual. E não podemos exigir que a ciência abrace afirmativas nossas, sem experimentação positiva, mas a ciência resolverá o problema. Seguindo, ele diz, o Dr. Bezerra de Menezes, que é um grande médico da espiritualidade maior, diz que precisamos considerar o problema por uma questão de deontologia médica, em dupla face, o problema do doador e do receptor. Diz ele que a ciência médica aperfeiçoará os processos da chamada ressuscitação cardiopulmonar externa, através de massagens mais aperfeiçoadas e equipamento elétrico seguro para a defesa do doador. Olha que interessante. Feito esse trabalho de defensiva, o eletroencefalograma assinará o silêncio cerebral ocorrido com a desencarnação. Bezerra de Menezes. Vou repetir. O eletroencefalograma assinará o silêncio cerebral ocorrido com a desencarnação. Passamos então ao problema da vitória para o receptor. Diz ele que não podemos esquecer, a ciência médica contornará o problema com os recursos imunológicos mais perfeitos e talvez com o concurso da hipnose, com orientação científica, que poderá colaborar muito a benefício do êxito do receptor. Próximo. Os espíritos, continuando Chico Xavier, os espíritos acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis de Deus? Não. Eles dizem que assim como nós aproveitamos uma peça de roupa que não tem utilidade para determinado amigo, e esse amigo, considerando nossa penúria material, nos cede essa peça de roupa. É muito natural que, ao desvencilharmos do corpo físico,
venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com segurança e proveito. Que pensar da situação do doador de órgãos no momento da morte, uma vez que seu instrumento físico se viu despojado de parte importante? É o mesmo que se sucede com a criatura que cede seus recursos orgânicos a um estudo anatômico, sem qualquer repercussão no espírito, que se afasta de sua cápsula material. Então, ele está falando do doador cadáver, tá? Porque ele está falando em morte. Os espíritos auxiliam doadores e receptores de órgãos, bem como as equipes cirúrgicas que se empenham em tão duras tarefas, auxiliam e muito. Os espíritos amigos dizem que a missão dos médicos se reveste de tamanha importância que ainda mesmo o médico absolutamente materialista está amparado pelas forças do mundo superior, a benefício da saúde humana. Então, a última informação de Chico foi agora em 1998, quando estava vigindo, a lei do transplante, doação de órgãos, que foi depois modificada, que aquela lei falava que todo indivíduo era um doador presumido, E Chico parece que foi contra isso, quando ele disse: a minha mediunidade, a minha vida, dediquei a minha família, aos meus amigos e ao povo. A minha morte é minha. Eu tenho esse direito, ninguém pode mexer em meu corpo, ele deve ir para a Mãe Terra. A gente entendeu isso como uma atitude de Chico reprovando aquela lei que tornava todos doadores. Isso é contra o livre-arbítrio. Sobre a repercussão no perispírito, ainda Chico Xavier. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Suspende um pouquinho. E a pergunta 156 do Livro dos Espíritos. É claro que naquela época de Kardec não havia essa problemática, mas eu trouxe essa questão que é importante também para a gente colocar em discussão. Então, a pergunta 156 é a seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Ela pode ocorrer, a separação? Ou o corpo tem que morrer primeiro? Corpo físico. A resposta dos espíritos: na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então, os espíritos respondem que há situações em que o coração está batendo, mas o espírito já não está mais presente. Eu trouxe aqui também a mensagem do Espírito Carlos, psicografado pelo Roberto Lúcio, no livro Por que Adoecemos? Alguns aspectos importantes também. Aqueles que buscam aproximar-se das coisas espirituais, desapegando-se das materiais, facilitando o desenlace fluídico na desencarnação, fornecem menos contaminação psíquica a possíveis órgãos a serem doados. Com a aquiescência ou não do espírito, há sempre uma ação elevada, que redundará em recompensa à criatura, esteja como estiver. Olha só, com a aquiescência ou não do espírito. Sempre redundará em recompensa à criatura, esteja onde estiver. A doação não acarretará danos à estrutura perispiritual da individualidade, a não ser que se identifique uma retificação da lei divina.
Esse aprimoramento forçado, nesse instante atual da humanidade, exige de nós, seres em evolução, uma reflexão, identificando uma atitude mais fraterna, exercitando a caridade em todos os momentos, entendendo que prova de amor maior não há que doar a vida pelo seu irmão. Momento virá que, sintonizados então com essa postura, poderemos nos doar mais, independente dos resultados obtidos, já que estes serão sempre frutos do merecimento de cada um. Próximo, não sei se eu tenho tempo ainda. Isto é eu trouxe duas mensagens de espíritos, que eu acho que todos vocês conhecem, já foi publicado na Folha Espírita, né? Espíritos que passaram pela problemática da doação, que foram doadores, e que trouxeram a sua informação, que eu acho que é muito válida. Então, são mensagens do lado de lá. Então, mensagem de Roberto Igor Porto da Silva, psicografada por Chico Xavier. Então, ele fala: mãe, deixei o meu corpo como quem se afastava de uma roupa que se fizera imprestável. E logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Então, ele sentiu uma dor no tórax. Os amigos de meu pai me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada que me transformara todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar, com um magnetismo curativo, e a dor desapareceu. Soube mais tarde que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado, para servir ao transplante que favoreceria um homem que se avizinhava da morte. No momento que o coração dele foi retirado, ele sentiu dor, mas foi logo amparado pela espiritualidade. Meu pai, que estava no mundo espiritual, informou que a medida fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo quebrado até a medula. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, ao irmão doente, que com isso poderia continuar vivendo, e esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo, reconhecendo que a Magali, sua irmã, vendo-me quase morto, do ponto de vista físico, permitira que o meu coração servisse para alguém que necessitasse dele. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Então, houve a dor, houve o amparo, e o coração no perispírito estava lá, batendo forte e robusto. Agradeço mamãe a Magali por não haver vacilado no momento em que eu seria obrigado a largar o próprio coração ao endurecimento inútil, a praticar involuntariamente um ato que me fez mais confortado na vida maior, quando eu não mais teria oportunidade de revê-la junto de mim. Olha só como ele termina. Estou reconhecido e pode crer que, se viesse a repetir-se a provação de que fui objeto, eu próprio teria pedido com acenos para que me retirassem de meu corpo todas as peças que se mostrassem suscetíveis de prestar auxílio a alguém. Teria outro caso, mas meu tempo acabou e eu gostaria de colocar, a mensagem, do mundo espiritual e de espíritos sérios para a reflexão nossa aqui neste momento. Muito obrigado.